Na verdade, Uruguaiana eu só nasci, né? Eu morei em Uruguaiana até os 2 anos. Depois eu fui para São Borja, o pai foi para lá, trabalhar na rádio do Jango, João Goulart, presidente. E a gente foi toda a família para São Borja. Então, Uruguaiana eu nunca tive uma vivência em Uruguaiana, na verdade, né? Assim, só naquele negócio de ir nas férias, na casa da avó e tal. Mas a minha história mesmo é São Borja, e a São Borja é a Rádio Fronteira do Sul com meu pai. Então, essa coisa do jornalismo, eu tenho para mim que eu peguei com o pai, né? Eu lembro assim do pai, uma das coisas assim que eu sempre lembro do pai, ele recebia em casa aquelas fitas gigantes, que eram as fitas das radionovelas, e ele montava. Então tinha que pegar a fita, colar uma na outra para fazer os cortes, e colava com durex. Então aquilo era um trabalho manual, né, que fazia assim para colar um capítulo no outro, ou às vezes tinha que cortar alguma coisa da novela e tal. Então a gente via o pai fazendo aquilo, né? Aquilo era uma coisa que me encantava, assim, talvez por isso que eu também gosto de edição, né? Que eu acho que a edição na hora que tu faz a edição de uma coisa, é como se tu estivesse criando uma coisa nova, né? Então, tinha tudo isso. Aí tinha a própria vivência do pai, né? Que o pai era diretor da Rádio Fronteira do Sul, mas ele também era repórter. Então, ele fazia as coberturas futebolísticas, fazia as coberturas da cidade, tudo que acontecia na cidade eles faziam cobertura, né? E estavam sempre lá com o microfone da Rádio Fronteira do Sul. E algumas dessas coisas eu acompanhava. Então, ele tem duas coisas específicas assim que eu acho que tem a ver com jornalismo e com que eu acompanhava muito o pai nas coisas do futebol, né? Também amo futebol. E eu queria ser jornalista desde pequena. Eu lembro que eu cheguei a fazer de cartolina, assim, dessas cartões de caixa de supermercado, um gravador, que eu andava com ele pendurado assim, fazendo entrevista com as pessoas quando eu era criança, assim, né? Porque aquilo era o meu pai, né? O pai o tempo todo com o microfone. Então, de São Borja, eu trago muito isso, dessa vivência do pai na Rádio Fronteira do Sul, ajudando o pai nos programas, né? Que o pai fazia programa de música sertaneja, raiz, e fazia também programa de música gaúcha raiz. No começo, né? Quando começou aquela música mais de qualidade, gaúcha e tal, o pai era um dos primeiros a fazer sobre isso, né? Eu ajudava ele redigindo pequenos textos com os contos do Simões Lopes Neto, que é um grande escritor gaúcho, que tem grandes histórias. Então acho que a minha paixão pelo jornalismo vem do pai. Então, como a rádio era do Jango, logo que teve o golpe em 64, houve um certo, né? Aquela história toda da rádio, ser do Jango e tal, mas o Jango pegou e passou as ações da rádio para os funcionários. Então, na verdade, a Rádio Fronteira do Sul foi uma experiência incrível, porque era uma rádio que pertencia aos trabalhadores, né? E isso eles conseguiram se manter ali por todo o final dos anos 60, só que no governo Médici se acirrou a coisa de querer fechar a rádio, né? Fechar a Rádio Fronteira do Sul e tal. E aí um belo dia vieram os milicos e lacraram o transmissor da rádio, em 1973. E aí o pai ficou sem trabalho, né? Todo mundo na rádio ficou sem trabalho, cada um foi buscar alguma coisa para fazer. O pai já tinha 40 e poucos anos, marcado como um comunista, né? Como uma pessoa ligada ao Jango na cidade, então não encontrava trabalho. E aí ele botou uma bombonière, ficava em frente à Praça 15, junto com um amigo, que era também da rádio. E, bom, essa bombonière, não deu certo, não sei o que aconteceu, e o pai resolveu ir embora dali. Foi para Minas Gerais, o meu tio, que era irmão do meu pai, era engenheiro em Minas Gerais, e disse, não, vem para Minas que a gente procura um emprego para ti aqui e tal. E aí o pai foi. E aí nessa que o pai foi, se conseguiu um trabalho lá em Minas Gerais e logo em seguida também a gente foi, né? E foi uma história bem triste porque ele foi meio que traído por esse amigo, perdeu tudo que tinha, perdemos nossa casa, perdemos tudo que tínhamos. O dia que nós saímos de São Borja, nossa família, eu, minha mãe e meus 2 irmãos, nós saímos com a roupa do corpo, a máquina de costura da mãe, que ela não entregou para esse cara que queria nos tirar tudo, né? E só. E fomos embora, assim,
pouquíssima coisa na bagagem e a máquina de costura e fomos embora para Minas Gerais. E o cara ficou tentando nos tomar a casa, né? Que mais tarde a mãe conseguiu recuperar. E aí foi aí que a gente conseguiu chegar em Minas Gerais em 1977. Então, lá em Pirapora, quando eu cheguei em Pirapora, Minas Gerais, é uma cidade super pequena, não tinha muito o que fazer lá, né? Não tinha trabalho, né? Eu tinha 17 anos. Mas eu já comecei a agitar com a gurizada que trabalhava com arte lá. Artesãos, músicos, aí eu dizia, porra, vamos fazer coisas, né? Eu tenho essa mania de fazer coisas. Vamos fazer coisas, vamos fazer show, vamos fazer não sei o quê. Aí agitava, fazia divulgação, ia nas rádios, escrevia alguns textos para jornais. Eu tinha essa coisa, né? Eu não era jornalista nem nada, mas era muito metida, né? Nessa coisa da comunicação. E chegou, eu me lembro até uma vez que a gente foi para Belo Horizonte de ônibus, eu e mais 2 amigas. Fomos até a Rede Globo para tentar trazer o Milton Nascimento para um show gratuito em Pirapora. Nós fazia coisas loucas, assim. Tentar marcar shows da gurizada de Pirapora lá no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Conseguimos fazer, foi muito legal, assim. Então essa coisa do jornalismo, ela já me tocava, assim, né? Mas eu não tinha essa coisa de vou ser jornalista, porque naquela situação que nós estávamos, era uma situação de muita pobreza, né? Nós perdemos tudo. Nós morávamos numa casa caindo os pedaços, era tudo muito difícil. E aí o meu tio Roberto, ele disse, não, vem para Belo Horizonte que eu pago o cursinho para ti, para tu fazer a faculdade. E eu fui linda e saltitante, né, porque eu queria fazer a faculdade. E chegando lá eu fui para o cursinho Pitágoras, em Belo Horizonte. E só que eu ia para as aulas e eu via que as aulas eram matemática, e aquilo. Primeiro que eu odiava matemática. E eu disse, por que eu tenho que estudar matemática? Que naquela época o vestibular tinha muito essa coisa, se tu fazia para humanas, era mais ligado a humanas, não tinha muita matemática. Aí, conversando com alguma pessoa que eu fiz amizade lá no cursinho, ele disse, não, mas esse aqui é um cursinho para pessoas que vão fazer engenharia. É que o meu tio era engenheiro civil e ele queria que eu seguisse esse caminho. E aí eu fui obrigada a dizer, porra, eu quero ser jornalista, né? E eu lembro que a minha tia dizia assim, mas jornalismo não dá dinheiro, tu não vai conseguir viver, como é que tu vai viver com essa profissão de jornalista e tal? E aí eu disse, não, eu quero ser jornalista. Aí eu agradeci, né, muito obrigada por tudo e voltei para Pirapora. Digo, não, eu vou seguir esse caminho, eu tenho que ir atrás do jornalismo. Aí voltei para Pirapora, fiquei um tempo lá e disse, ó, quer saber de uma coisa, eu vou para o Rio Grande. Aí fui para Caxias do Sul, onde morava uma tia minha. E lá eu comecei a minha vida como jornalista também, que foi um fato assim totalmente inusitado, que eu nunca ia imaginar que ia acontecer. Surgiu uma vaga na televisão local de Caxias e a minha tia trouxe o jornal e disse, ó, Elaine, tem uma vaga aqui na TV Caxias, é para telefonista. Aí eu disse, vou lá, né? Telefonista, tô nem aí, quero entrar na TV Caxias, né? Cheguei lá e preenchi a ficha. Aí dizia lá, o que você já fez e tal. Menti pra caralho. Né? Que eu já tinha feito isso, tinha feito aquilo, tinha escrito em jornal e não sei o que lá, na ficha. Aí quando foi 3 dias depois que eu preenchi as fichas, chegou um carro da RBS lá em casa, na casa da minha tia, para me buscar. E eu me lembro como se fosse hoje, era o Luiz, que era motorista da TV Caxias. Aí o Luiz chegou, não, vamos lá para a TV que o seu Enio, que era o diretor da TV, ele quer conversar contigo. Eu fui, porra, ganhei a porra da vaga de telefonista. E cheguei lá na sala do seu Enio, que era um senhor muito sério, todo mundo tinha muito medo dele, eu tinha 20 anos. Aí ele chegou para mim e disse assim, tu realmente fez tudo isso aqui que está nessa ficha? E eu mentindo completamente, né? Sim, tudo. Mas então tu já tem experiência nisso, naquilo, naquele outro? Sim, né? Confirmei. E aí ele disse assim, e tu terias coragem de começar na semana que vem como repórter da TV Caxias? Eu disse, totalmente. E na semana seguinte eu comecei como repórter. Então assim, o seu Enio é um homem que confiou em mim, ele acreditou na minha possibilidade. Eu acho que ele sabia que era mentira minha, né? Porque imagina, né? E ele acreditou em mim. Aí na mesma hora ele mandou chamar um cara chamado Otaviano Fonseca, que foi meu chefe. Me ensinou tudo que eu sei de televisão. E no dia seguinte, 2 dias depois, eu comecei a trabalhar como repórter. Então, Caxias eu fiquei uns 2 ou 3 anos, não lembro bem.
Mas aí a minha mãe ficou doente e eu voltei para Minas para ficar com ela, porque tudo indicava que ela ia morrer. Então eu disse, bom, se a minha mãe vai morrer, eu vou para lá. Aí voltei, nessa época eles já moravam numa outra cidade, Arinos. Mas aí a mãe não morreu, né? Eu disse, porra, tem que trabalhar, né? Aí consegui um trabalho em Bauru, que um amigo meu de Caxias, que era o Brito Júnior, tinha ido para São Paulo, para a TV Globo de São Paulo. Ele disse, não, vem que estão precisando de muita gente no interior. Aí eu fui para Bauru e aí cheguei lá e comecei a trabalhar também já na hora. E eles logo me mandaram para Marília, eu trabalhei mesmo em Marília. Mas assim, uma das coisas que eu percebi é que eu não tinha, a Globo não era para mim. Todas as matérias que eu propunha, quando tinha, eu lembro como se fosse hoje de uma cena, nós fomos fazer uma pauta e a gente passou por um protesto de trabalhadores, estava acontecendo ali em Marília. E aí eu disse, para o carro, né, vamos fazer isso aqui, porra, trabalhadores na rua e tal. Aí o cinegrafista, que era o Wesley, lembro dele como se fosse até hoje, ele disse, não, isso não entra, isso é baderneiro, trabalhador não entra. Aí eu disse, não, mas vamos fazer. Desci, obriguei eles a descer, a fazer e tal. Levei a matéria fechadinha para a TV, não entrou. E assim, todas as matérias que eu propunha de trabalhadores, de lutas e tal, não entravam. Você quer saber? Não é para mim. Fui embora. E aí eu voltei de novo para Minas. E aí eu disse, porra, tô aqui sem trabalho. Liguei para Porto Alegre e falei com a chefe de reportagem de Porto Alegre, que era a Vera Zílio. Uma grande criatura, nunca vi pessoalmente, mas foi muito importante para mim na minha vida. E eu disse, Vera, tô fodida, tô sem trabalho, eu preciso trabalhar, eu quero voltar para a TV. Aí ela disse, tem uma vaga em Uruguaiana. Topas ir para Uruguaiana? Eu disse, pô, amanhã. Peguei o ônibus e fui para Uruguaiana. Aí cheguei em Uruguaiana e comecei a trabalhar lá na TV Uruguaiana, que era da RBS também. E ali em Uruguaiana eu fiquei 6 meses ou poucos meses, porque logo em seguida chegou umas eleições que teve, o diretor da TV Passo Fundo foi lá, não sei por que cargas d'água ele estava lá naquela época, ele viu o trabalho que a gente fez e disse, eu quero essa guria lá em Passo Fundo. E aí ele me convidou, disse, tu quer ir para Passo Fundo? Bora! Né? Porque eu não tinha, queria era fazer coisas, eu queria fazer coisas. E aí eu fui para Passo Fundo, e lá em Passo Fundo, também na TV Passo Fundo, aí onde eu fiz um trabalho mais mais de peso, porque foi lá que eu conheci o MST, né, e toda a minha vida mesmo, que mudou muito por aí. Quando eu cheguei em Passo Fundo em 80, no começo de 86, tinha acabado de acontecer a ocupação da Fazenda Noni, no final de 85. Era uma grande ocupação, tinha 1.500 famílias. Era uma cidade de lona que foi montada na região de Ronda Alta, numa fazenda. E aí, quando eu cheguei em Passo Fundo, já logo fui para lá. Eu já tinha essa pegada, já desde a TV Caxias, que eu tinha me aproximado muito dos trabalhadores, né? Eu lembro quando eu trabalhei em Caxias, eu conheci uma mulher fantástica, uma sindicalista do ramo da gráfica, a Sueli. E ela foi muito importante para mim também. E com ela, e ali eu comecei a entender que a minha missão era mostrar os trabalhadores, a luta dos trabalhadores. E aí quando eu cheguei lá em Passo Fundo, que eu vi aquela maravilha, 1.500 famílias, né, aquele monte de barraco lá, né, aquela cidade de lona, digo aqui. E na época era proibido falar de MST na televisão. E a gente armava as maiores loucuras, porque nós tínhamos companheiros do jornal O Pioneiro, que era uma jornalista também muito importante, que tinha lá. E nós tínhamos também pessoal de rádio, que fazia cobertura e tal. Então nós combinávamos assim, eu chegava para o meu chefe e dizia, ó, o Pioneiro vai estar lá. Não, o Pioneiro era de Caxias, não é Pioneiro, era o Nacional. Eu dizia, ó, o pessoal do Nacional vai estar lá. Se nós não for, nós vamos ser furados. Aí ele dizia, não, então vai. E o pessoal do Nacional fazia a mesma coisa. Então nós se combinava para ir cobrir o MST. E nisso começou a entrar, porque aí começou a dar Ibope, começava a entrar não só na nossa TV Passo Fundo, como ia também para Porto Alegre. E aí teve um caso que a fazenda foi cercada, ficou durante 30 dias num cerco militar. Imagens fantásticas, eu trabalhava comigo um cinegrafista de nome Gilmar Lima, e um companheiro motorista, o Flávio Gonçalves. Nós éramos uma equipe de 3, uma equipe absolutamente sensacional. A gente entrava e saía daquelas estradas de chão, chuva,
carro andando assim. Era altas aventuras e a gente conseguia tirar as melhores imagens, as melhores matérias. Nós chegamos a ganhar prêmio por causa da Fazenda Nona e tal. Mas isso era o de menos. O que era importante para nós era poder trazer aquela luta em nível estadual e em nível nacional. E foi o que a gente fez, né? E claro, o MST muda a vida, né? Quando aí começa a participar, começa a conhecer, começa a entender o que significava a luta pela terra, a ligação que eu fazia com meu avô, que também foi um sem terra. Então, imediatamente me apaixonei por aquilo. A tal ponto que a direção da RBS em Porto Alegre achava que eu ganhava dinheiro, que eu ganhava dinheiro do MST para fazer as matérias. Foi aberta uma investigação, foram chamados colegas meus, repórteres, lá para Porto Alegre para dizer qual era a minha ligação com o MST e tal. E a minha ligação, todo mundo sabia qual era. Era uma ligação de amor, de paixão, de respeito, de compromisso, né? Claro que nunca ganhei nenhum centavo. E foi assim. E a gente conseguiu fazer essa luta aparecer em nível nacional. Nessa época eu já estava aí com o quê? Com uns 10 anos de jornalismo, né? Fazendo reportagem como repórter de TV. Eu tinha registro, na verdade, desde os anos 70, então legalmente eu nem precisaria ter faculdade, porque eu já tinha o registro, então eu já poderia exercer a profissão. Mas eu tinha muita vontade de estudar. Eu sempre fui uma guria muito curiosa e com vontade de saber mais. E aí eu disse, porra, vou fazer faculdade. Eu já tinha começado a faculdade de jornalismo em Caxias, não consegui, porque era privada, não consegui pagar, parei. E aí depois eu disse, vou estudar E aí um amigo meu me disse, vai ter um vestibular, vai ser em Chapecó. E eu fui fazer achando que era em Chapecó, que eu ia estudar em Chapecó. Fui fazer, fiquei lá 3 dias e tal. Eu me lembro que a primeira prova foi uma prova de matemática e eu fui muito mal. E eu liguei pro Wagner, meu amigo Carlos Wagner, repórter, e eu disse, Wagner, tô fodida, fiz uma prova horrível, não vou passar. Vou embora. Já tinha tomado umas, né? Vou embora daqui, né? Não vou passar nessa porra. E o Wagner disse, não, fica, faz as provas, né? Vai que tu passa. Aí tá, resolvi ficar, tava lá, fiquei, fiz a prova e voltei para Passo Fundo. E me esqueci do vestibular. Aí um belo dia o Gilmar, meu amigo Gilmar, cinegrafista, Silene, saiu o resultado do vestibular de Santa Catarina. E aí fomos pegar numa banca. Aí o Gilmar, tá, Elaine Jussara Tomazoni estava lá. Aí eu estava aprovada, então eu não tive saída, né? Disse, agora eu estou aprovada, eu vou estudar, porra, é uma federal, eu não posso perder. Federal, não vou pagar nada. E aí eu peguei minha mala e vim embora para Florianópolis. E como que foi esse início de vida aqui na ilha? Foi bem lindo, porque assim, eu cheguei aqui, eu tinha uma mochila verde que me acompanhava a minha vida toda. E eu cheguei com essa mochila e disse, bom, os hotéis mais baratos sempre ficam no entorno da rodoviária, né? Aí eu cheguei na rodoviária e fui e olhei assim, Hotel Faial, aquele hotel que tem ali, né? Disse, vou lá, né? Entrei lá com a minha mochilinha, quanto que era a diária? A diária do Hotel Faial era praticamente todo o dinheiro que eu tinha para passar um mês, né? Aí, porra, voltei bem triste para a rodoviária, digo, nem o que eu vou fazer, não conhecia nada. Aí fui andar pela Conselheiro aqui e tal, e encontrei ali dormitório Cruzeiro. Aí disse, porra, é aqui mesmo que eu vou ficar, né? Fui ali, tac, disse, quero ficar aí e tal. E aí o moço até me olhou assim meio estranho, né? Mas tem certeza e tal? Não, sim, eu preciso, né? Não tenho muita grana e tal. Fiquei. Só mais tarde que fui saber que ali era um local de amores fortuitos, né? É um local para sexo. Mas eu fiquei ali. Fiquei ali uma semana, depois me mudei lá para o Estreito, para um hotel lá. E comecei enfim, a procurar o que fazer, né? Aí até que quando começaram as aulas na universidade, eu consegui uma pensão ali perto da UFSC, uma pensão também que era de prostitutas, mulheres prostitutas e pessoas, né, que não tinham onde ficar, e eu fiquei lá. E comecei a procurar emprego, só que a RBS tinha me colocado numa lista vermelha, né? Ou seja, daqueles que não poderiam ser contratados. E o meu nome já estava circulando na cidade como uma pessoa que não deveriam contratar. Então, todo lugar que eu ia, da televisão, jornal, rádio, ninguém, não. Então, eu não consegui trabalho. Aí, eu fiquei durante 1 ano de bico, trabalhando em lanchonete, coisa assim. E
E foi assim. Até que um dia lá na RCE eu cheguei com uma fita minha, com as minhas matérias, prêmios e tudo, né? Fui lá falar com o diretor e não me atenderam. Aí eu disse, moça, eu preciso entrar, eu preciso falar com esse homem. Aí a moça disse, não, mas ele não, no momento não pode te atender e tal. Eu peguei e entrei. Não, mas eu vou falar com ele. Uf, abri a porta e entrei. E aí eu disse, eu tô aqui, eu sei que tu não quer me receber, eu sei que eu tô numa lista vermelha da RBS, mas eu quero que tu veja a minha fita, pô. Pelo menos veja a minha fita, eu sou repórter, eu sou boa, eu sei fazer. Tal. Aí deixei lá, o cara ficou meio assim, né? Tá, deixa aí. Aí quando foi 3 dias me chamaram. Aí ele pegou e disse pra mim, vou te contratar, mas tu tem que me prometer uma coisa, que tu não vai fazer movimento sindical aqui na televisão. Na época era TV Eldorado, né? Era a antiga RCE. E aí eu olhando na cara dele, eu disse, não vou fazer movimento sindical. E ele me contratou. E eu comecei a trabalhar. Logo em seguida, a televisão começou uma reestruturação e foi trabalhar lá o Ariel Botaro, que era diretor do jornalismo da RBS. E que foi contratado a peso de ouro para fazer uma nova equipe de jornalismo nessa emissora, RCE TV. E aí ele que me contou toda essa história que eu não sabia, de que o meu nome estava numa lista vermelha, que eu era comunista, que eu era agitadora, etc. e tal. E ele me adorava, e ele me dava as melhores pautas, foi um grande chefe, né? Foi uma grande pessoa para mim. E aí ele disse, e aí logo em seguida também passou algum tempo, eu já estava fazendo esse movimento sindical, obviamente, lá na porta da televisão, né? E aí o Ariel disse, não, Elaine, tu não tem jeito mesmo não, né? Tu vai continuar fazendo isso. Eu disse, vou fazer, né? Vou fazer o quê, né? Eu minto. Mas eles sempre curtiram o meu trabalho, então assim, eles não se importaram muito com isso. Então, aí eu fiquei um tempo ali na RCE, tive vários profissionais importantíssimos ali. Foi um tempo que eles pegaram muita gente da RBS para fazer uma equipe nova, eles disputavam, né, com a RBS, o jornal, era uma loucura. Tinha a Lígia Gastaldi, a Silvana Barbie, um pessoal maravilhoso que trabalhava lá, o Ariel, que era fantástico também como chefe. E aí depois eu saí dali e fui trabalhar no Jornal Estado, que era assim uma passagem para todo mundo, né? Jornal Estado. E pronto, trabalhei na Rádio Guarujá, fiz vários trabalhos, trabalhei com a deputada Lucy Schoenack, fiz muitas coisas aqui, até que eu fui parar no Jornal A Notícia. Lá fui pauteira, fui repórter e tal. E quando foi em 1994 surgiu um concurso para a UFSC e eu vi aquele concurso, vou fazer isso aqui, era concurso para jornalista, né? Era uma vaga só. Eu disse, vou arriscar, né? Quem não arrisca não petisca. Aí fui lá, fiz o concurso, fiz a prova, passei e então eu comecei a trabalhar na Universidade Federal de Santa Catarina. Logo que eu entrei na GECOM, né, que era a agência de comunicação da UFSC, também tinha uma chefia que foi maravilhosa também, que era o Moacir Lotti, que é um cara extraordinário, né, como chefe, como profissional e tal. E logo em seguida começaram as lutas na universidade. E eu, como sempre, né, tô na luta desde sempre, primeira assembleia que foi chavada, eu fui para lá. Cheguei na assembleia, já de cara, vi que tinha um pessoal ali do Movimento Alternativo Independente, de opa, esse pessoal aí... Esse aí é o meu pessoal, né? Pelos discursos, pelas posturas e tal. Logo em seguida foi deflagrada uma greve, aí eu já ia lá na frente falar também, me manifestar e colocar minha opinião. E logo em seguida o pessoal viu também que eu era uma pessoa que tinha vontade de participar, logo me chamaram para participar do Movimento Alternativo Independente. E eu fui, né? Tanto é que 2 anos depois que eu estava na UFSC, eu já concorri à presidência do sindicato pelo Movimento Alternativa Independente, que estava em processo de reconstrução. E aí comecei essa batalha com eles. A gente perdeu as eleições, obviamente, eu era uma desconhecida. Mas aí continuamos fazendo a luta e tal. Quando foi na gestão seguinte, nós ganhamos as eleições. Pegamos o sindicato destruído, o sindicato com uma dívida de R$500 mil. Com a Helena Dalry à frente, né, que era uma mulher também extraordinária, uma trabalhadora de história larga na UFSC. E a gente começou a mexer com o sindicato, e aí era o sindicato e o jornalismo junto, porque, né, assim, é muito difícil separar, né, Miriam? Porque, assim,
O jornalismo, quando eu comecei a entender o jornalismo, eu entendi que era narrar a vida dos trabalhadores. E ao mesmo tempo eu também sei que eu sou trabalhadora e eu tinha que estar na luta dos trabalhadores. Então não tem diferença, né? Uma coisa com a outra foi imbricando e foi tranquilo também. E desde então segui fazendo a luta como sindicalista durante algum tempo, na direção do sindicato, às vezes fora, às vezes dentro, mas sempre ali acompanhando as lutas dos trabalhadores. Como que aparece o IELA na tua vida? Então, aí teve uma eleição para reitor, né, que eu acho que foi em 2003 ou 2002, não lembro agora, ou foi mesmo em 2004, que o Nildo foi candidato. E a gente tinha embarcado naquela candidatura porque o Nildo tinha chegado há pouco tempo na UFSC, que era uma pessoa também extraordinária, um cara que tinha uma capacidade de intervenção muito grande nas greves da UFSC e tal. Nos encantou, né? E disse, vamos fazer essa campanha aí. Fizemos a campanha e tal, obviamente perdemos, né? E aí depois que teve aquela derrota, foi uma derrota triste, a gente passou muito tempo sofrendo, né? Porque a gente tinha um projeto para a universidade e tal. E aí um belo dia o Nildo ligou e disse, vamos conversar e tal, conversamos. E ele disse, eu tenho uma ideia aqui que é o seguinte, vamos criar um projeto lá na economia de observatório observatório latino-americano. Vamos começar um projeto para discutir a América Latina, porque o Nildo tinha feito mestrado e doutorado no México, ele tinha América Latina na cabeça, e ele tinha me conhecido e sabia que eu também tinha, né? Porque eu era fronteiriça, eu sou fronteirista, eu tenho uma ligação muito profunda com o Uruguai, com a Argentina, de viver ali do lado, aquela coisa toda. E ele sabia do meu amor pela América Latina. Aí ele disse, vem trabalhar com a gente. A gente estava sofrendo um processo de censura na GECOM por parte do Áureo Moraes, que era chefe na época, e estava difícil continuar ali. E aí ele disse, vamos trabalhar comigo, vamos criar esse projeto. E aí a gente decidiu criar, dia 19 de julho de 2004, né? O Chaves tinha assumido a Venezuela, tinha passado pelo golpe, então estava aquela efervescência toda da América Latina. Disse, vamos tocar isso, vamos fazer um observatório da América Latina, tu mexe com a comunicação, eu mexo com a política e vamos em frente. Aí ele convidou a Beatriz Paiva, que também é professora ali do Serviço Social, que também trabalhava com a América Latina, e eu convidei a Raquel Moisés, que era a minha companheira, que também estava sofrendo censura na GECOM, e nós criamos o IELA em 2004, e logo em seguida o IELA cresceu, que já não cabia mais num projeto. E a gente então decidiu criar o instituto, que foi o IELA, então criado em 2006. Então essa coisa de educadora começou, acho que foi no CEDEP, né? Quando eu vim aqui para Florianópolis, eu comecei a trabalhar com o Padre Wilson, né? Cheguei aqui, a primeira pessoa que eu vim com o nome, vai a Florianópolis e procura o Carlos Belé, na CPT, que era a Comissão Pastoral da Terra, que foi o pessoal do MST que me passou, né? Cheguei aqui, fui lá procurar o Belé, ele disse, olha, eu quero trabalhar com o movimento social aqui, né? Aonde que eu vou e tal, o que eu faço? Ele disse, olha, quem mexe com isso aqui em Florianópolis, nós do MST não temos muita inserção na capital, é o Padre Wilson. Então, eu sugiro que tu vá procurá-lo. E eu fui. Subi lá o Monte Serra e fui bater lá na porta do Padre Wilson. E dizer isso para ele, olha, eu sou jornalista, estou chegando aqui e eu quero me colocar à disposição do movimento, do que precisar, né? E na época aqui em Florianópolis estava começando esse processo da migração, né? Das pessoas ocupando terra e tal. E o Wilson comandava o CAPROM, que era o Centro de Promoção e Evangelização dos Migrantes, alguma coisa assim. E aí eu comecei a mexer com isso, então a gente ia fazer matéria sobre as ocupações, né, o pessoal chegava, a gente ia lá cobrir, fazia texto, outros faziam fotografia e tal. E aí comecei a contribuir com esse movimento, o movimento de ocupação em Florianópolis. E aí começou a surgir essa coisa de fazer oficina, né, de discutir comunicação, aí começa uma oficina aqui, uma oficina ali. E aí eu comecei a mexer com isso também, de fazer oficinas de ensinar como fazer para poder produzir
na época, jornais murais ou coisa assim, fazer vídeo e tal. A gente fazia vídeo sobre as ocupações, depois ia mostrar nas comunidades, nas associações de moradores, todo um trabalho pedagógico e também de formação, né? Então, aí começou esse meu trabalho de educadora popular, na verdade, né? Aí depois o CAPROM virou CEDEP, que é o Centro de Educação e Evangelização Popular. Eu fiquei desempregada um tempo e eu estava indo embora daqui. Eu cheguei para o Wilson e disse, Wilson, eu estou fodida, eu não tenho mais emprego, meu nome está sujo na praça aí, ninguém quer me contratar. E eu vou embora, vou voltar para Passo Fundo, vou voltar para o Rio Grande e tal. Aí o Wilson disse, não, a gente vai dar jeito. Aí ele tinha um projeto com a Itália, um desses projetos aí que a igreja tem, e aí tinha um salário para mim, né? Conseguiram um salário para mim e eu comecei a trabalhar no CEDEP. E o meu trabalho era justamente esse, trabalhar com a comunicação do CEDEP, organizar a comunicação e organizar a formação também, né? E aí eu comecei a dar curso, fazer seminário, essas coisas todas. E aí, na época, quando eu fui trabalhar na GECOM, em 94, que eu passei no concurso, lá eu conhecia a Raquel Moisés, que então eu não a conhecia, ela era jornalista na GECOM, e ela já dava aula na Univale. E a Raquel gostava muito do meu trabalho, gostava muito de mim, ela disse, tu tem que dar aula na Univale. E ela me indicou lá. E aí eu fui lá, entreguei meu currículo e tal, e eles me chamaram. E aí eu comecei a dar aula também lá na Univale. E lá eu fiquei quase 10 anos, né, dando aula. Foi um momento também bem importante, assim, da nossa vida, da minha vida como educadora, assim, porque aí não era só educação popular, era educação formal mesmo, universitária, ensinando jornalismo, reportagem, etc. E foi uma experiência bem bacana. Da aula, né, eu comecei um trabalho lá em Itajaí com um grupo que eu criei lá chamado Barca do Povo, que era um trabalho de investigação, de extensão e tal. E nesse grupo nós fazíamos um jornal chamado O Sardinha, que a turma produzia. E era o quê? Era levar a informação das comunidades empobrecidas de Itajaí para elas mesmas, ou seja, fazer um trabalho com elas para elas, né? Dentro daquela lógica de que a comunicação nas comunidades empobrecidas não precisa ser só polícia, morte, roubo, né? Eles fazem coisas maravilhosas e a gente precisava mostrar isso também. Então esse trabalho ali na Univale vai também moldando para mim essa ideia de que eu precisava ter uma preocupação maior com o jornalismo na cidade, porque como eu estava fora dos meios comerciais, eu não estava mais tendo espaço para o meu trabalho, né? Como é que eu ia pensar a cidade se eu não estava trabalhando em jornal, estava trabalhando na UFSC? Então eu comecei um blog, foi bem na época que começou essa coisa de blog, né? No final dos anos 90, no início dos anos 2000. E eu fui, acho que uma das primeiras que tive blog. Porque assim, eu tô sempre na crista da onda, né? Surgiu a parada, eu tô lá, porque eu quero estar fazendo coisas, né, que as pessoas estão vendo e tal. Aí criei meu blog, inclusive foi no Comunique-se, era um blog que chamava Jornalismo Amoroso e de Libertação, que também dava muita crítica, porque o pessoal achava que era um nome brega e tal, mas tudo bem, né? E aí eu comecei a mexer com a cidade, então eu escrevia sobre a cidade, publicava no blog, coisas assim, com matérias que não saíam no jornal, né? Te dou um exemplo de uma matéria que me causou muitos dramas, que foi quando começaram a assassinar mendigos aqui em Florianópolis na época da Ângela Min, que era prefeita. Matavam mendigos, pareciam mortos e ninguém sabia o que estava acontecendo. Então eu fiz uma matéria fazendo críticas a isso, fazendo críticas à polícia militar e tal. Fui ameaçada de morte, passei muitos momentos difíceis, ligavam lá para minha casa dizendo que... Porque na época eu trabalhava em Itajaí, eu pegava o ônibus, vinha de Itajaí e descia ali no Cobrasol, descia na Via Expressa, por volta de 00:30, 00:45 da manhã. E eu descia ali aquele morro e vinha andando até a minha casa, que eu morava no Cobrasol. Então era um espaço grande, caminhando, perigoso, no meio da madrugada. E os caras me ligavam e diziam assim, olha, nós sabemos que tu chega em casa a 1h e nós sabemos o teu caminho, então tu cala a tua boca e tu para de mandar. E na época essa matéria não foi divulgada em lugar nenhum, ela só circulou na internet.
numa época que não tinha Orkut, não tinha nada, ela só circulava via e-mail. E foi assim um negócio que movimentou, sabe? Foi muito interessante, assim. Então, assim, eu comecei a ver que eu precisava dar fôlego a isso, precisava dar espaço a isso. Então, começou o blog, Palavras Insurgentes, aí passou, o Comunique-se fechou esse blog que eles tinham, e eu, logo em seguida, peguei o Blogspot, que era um dos primeiros blogs também que tinha lá no início dos anos 2000, e fiz o meu Palavras Insurgentes, onde eu estou até hoje. Eu sou bem fiel, né? Que aí depois teve outras plataformas e tal, mas eu continuei ali no Blogspot. E eu tive esse cuidado de mexer com a cidade, né? Depois, na caminhada, sendo dirigente sindical, eu conheci a Miriam Santini, que é tu, né? Como jornalista ali no sindicato, e a gente começou uma parceria de pensar jornalismo, de pensar coisas e tal. E passado esse período que a Miriam foi jornalista do sindicato, depois saiu, eu também saí do sindicato, a gente seguiu sendo amiga e seguiu pensando e tal. E a gente teve a ideia de criar uma revista de reportagem, que na verdade foi a Jussara Godoy, né, a nossa musa, que deu essa ideia ali na Padaria Brasília, que fica aqui perto da praça, que não existe mais. A gente tomando café depois de uma passeata, e ela disse, por que vocês não fazem, né, uma revista e tal? E aí nós imediatamente acatamos a ideia e nasceu a Pobres e Nojentos, que durou muitos anos com reportagens sobre a vida da cidade. Né? Então, quer dizer, toda aquela angústia que eu tinha da cidade, dos trabalhadores, de mostrar os movimentos, as lutas, as belezas, foram concretizadas nisso, que aí se agregaram outras pessoas, como a Marcela Cornelli, a Rosângela Bion, o Raul Fittipaldi, outros companheiros na época, Osíris, Ricardo, um monte de gente começou a agregar ali na revista e tal. Infelizmente, claro, como acontece em Florianópolis, o jornalismo independente não tem muito apoio, e a gente pagava tudo do nosso bolso, e a gente também é trabalhador, não tem muita grana e tal, e chegou uma hora que não deu mais para bancar. E a gente não bancou mais a revista impressa, mas seguiu como blog. Então a Pobres e Nojentos continua, esse projeto é da Pobres e Nojentos, tem o projeto Repórteres, tem uma série de outros projetos que a gente toca, né? Então é por aí. E a Rádio Campeche? A Rádio Campeche foi também, eu trabalhava na UFSC, e tinha uma rádio pirata lá na UFSC, pirata entre aspas, né, que era a Rádio Troia. E essa rádio foi invadida pela Polícia Federal e o transmissor, a gurizada conseguiu segurar o transmissor, não tinha onde botar o transmissor. Na época eu era dirigente sindical ali do Sintufsc, a gente discutiu e disse, fica no Sintufsc. Levamos a Rádio Troia para o Sintufsc, a Rádio Troia continuou funcionando. E aí eu comecei a girar com essa coisa da rádio. E aí quando o Lúcio Ezer criou a Rádio Campeche lá no Campeche, ele fez um seminário e chamou todo mundo que mexia com rádio na época aqui para discutir, e eu estava lá. Então quando a Rádio Campeche nasce, eu já estou lá atuando e discutindo junto com eles e tal, e às vezes fazendo uma ou outra cobertura, que eu não morava no Campeche ainda, né? Mas já atuava e discutia e às vezes participava de alguma cobertura e tal. E aí quando teve o Fórum Social Mundial de 2006, na Venezuela, nós indo para a Venezuela, uma turma grande daqui, estava o Glauco Marques, meu amigo querido, e aí ele disse, Elaine, por que tu não faz um programa na Rádio Campeche? A Rádio Campeche não tinha nenhum programa ainda. Aí eu disse, tá aí, uma boa ideia, vamos fazer um programa. E quando nós voltamos da Venezuela, estreou o Campo de Peixe. Começou em 2006 e desde então a gente faz todo sábado o Campo de Peixe, que é um programa de entrevistas, análises e reportagens e tal. E sempre aqui, naquela pegada da Rádio Campeche, que era o quê? Divulgar as lutas dos trabalhadores, as lutas do bairro, o plano diretor, toda essa dinâmica que, no fim das contas, é a dinâmica da minha própria vida, né? Que é a luta pela terra, a luta por direitos, a luta por uma melhor vida para os trabalhadores, a luta pelo socialismo, pelo comunismo, né? Que é isso aí que orienta a minha existência. Quando eu comecei no jornalismo, que eu não estava em faculdade nem nada, quem eram os meus mestres? Eram os jornalistas, repórteres, que eu lia, né? Zero Hora, essas coisas. Só que quando eu era criança, minha avó, Tila, mãe da minha mãe, ela assinava a revista Cruzeiro. E eu tinha um encanto com aquela revista Cruzeiro, eu tinha paixão naquilo,
Eu acho que me alfabetizei lendo a revista Cruzeiro. Então eu tinha aquela paixão pelo texto. Então eu perseguia, mesmo antes, né, de fazer faculdade, eu perseguia os bons textos. Então quando eu pegava Zero Hora, por exemplo, morava no Rio Grande, pegava Zero Hora tinha grandes repórteres, né? E lia aquelas matérias, aquilo meu Deus, eu digo, eu quero ser assim, né? O Mariano, o Carlos Wagner, era né? Meu Deus, essa gente. E aí depois eu vim a conhecer pessoalmente o Carlos Wagner nas ocupações da Fazenda Noni. Então assim, fiquei amiga do Carlos Wagner, a gente fez coisas juntos, assim, né? Então assim, eram as pessoas que me inspiravam, né? O Carlos Wagner tinha já livros escritos, então eu lia e ficava encantada com aquilo, a capacidade de construir grandes reportagens. E aí depois, claro, esse fiar ao vir para cá e começar, a Raquel me apresentou o Marcos Fairman, que é um repórter, meu Deus do céu, ele é daquelas pessoas, o texto dele é de tirar o fôlego, né? A Raquel me apresentou o livro dele com as mãos sujas de sangue, virou uma bíblia para mim, porque eu digo, eu quero escrever assim, né? Aí na faculdade conheci o Adelmo Genro, não pessoalmente, mas a obra dele, através do meu grande mestre Sérgio Weigert. E pronto, esses caras começaram a iluminar a minha vida de tal maneira que, como eu digo assim, é como Marx, né? Quando tu vai pensar o capitalismo, tu pode ler várias coisas, mas Marx é fundamental, né? É o sêmen, né? É a origem. E no jornalismo, para mim, é o Marcos Fairman, número 1, como escrever, e o Adelmo Genro sobre ensinar como fazer, né? O Fairman, porque eu aprendi diferente, né? Eu aprendi vendo o Fairman escrevendo e depois eu fui no Adelmo perceber como é que o Fairman fazia. Que o Fairman era adelmiano sem sequer conhecer Adelmo, né? Então esses caras assim continuam iluminando a minha vida. Claro que eu leio muita coisa, eu leio muito, eu sou uma leitora contumaz e voraz, mas assim, essas criaturas são as que alimentam o meu viver jornalístico, assim, né? E eu gosto de ler grandes repórteres. Então depois que eu cresci, que eu, né, consegui ter grana também para comprar coisas, comprei muitas revistas Cruzeiro para reler, né, aquelas grandes reportagens, Audálio Dantas, e depois a revista Realidade, né, que também foi um criador de grandes repórteres, né, aqueles textos maravilhosos, assim. Aquilo ali é material assim que todo jornalista tem que ler, porque aquilo ali tu lê aquilo ali é a reportagem, é o jornalismo de verdade e tal, né? Então esses são os meus alimentos cotidianos, né? Então, tem vários livros, na verdade, publicados, mas é tudo assim feito a facão, né? Eu lembro que o primeiro que eu escrevi foi quando a Lucy Choinack era deputada federal e ela pediu para eu escrever sobre a história dos mineiros de Criciúma, que era uma categoria de trabalhadores aqui de Santa Catarina muito importante, que tinha uma luta incrível e que não tinha essa memória da história deles, né? E aí eu fui lá em Criciúma fazer esse trabalho. É um pequeno livretinho, infelizmente acho que só tenho o meu exemplar. Eu tenho que fazer uns PDF. Mas é a história dos trabalhadores mineiros de Criciúma, é um negócio bem bonito. Logo em seguida eu fiz o das mulheres camponesas, porque a Lucy era camponesa, queria a história das mulheres camponesas, eu fiz as mulheres camponesas também. Depois eu fiz um outro trabalho sobre a ALCA, sobre o Mercosul, que estava para chegar, né, o que ia acontecer com os trabalhadores e tal. Depois eu fiz um livro sobre a Noni, a Fazenda Noni, que foi o meu trabalho de final de curso de jornalismo, que se transformou em livro. E depois fiz uma série de outros livros, né, envolvendo teoria do jornalismo. O meu trabalho de mestrado é uma discussão sobre a reportagem, né, onde eu trago inclusive esses autores maravilhosos, Antônio Olinto, Alceu Amoroso Lima, autores que eu descobri nessa caminhada, né, de autores brasileiros, porque me incomodava no curso de jornalismo estudar o jornalismo e só ter autores estrangeiros. Porra, não tem brasileiro, né? Aí quando eu fui fazer meu mestrado, eu fui descobrir uma infinidade de autores que pensaram o jornalismo incríveis, né? Danton Jobim,
O próprio Carlos Lacerda, são caras de direita, mas que tinham um pensamento sobre o jornalismo teórico, importantíssimo, né? Antônio Olinto, Celso Kelly. E esses caras eu comecei a recuperar, assim, sabe? Vendo nas prateleiras, pesquisando nas prateleiras em Porto Alegre e tal. E aí tem esse livro que traz um pouco esse pessoal todo, que eu acho que é um livro importante para quem estuda jornalismo, que é para poder... Traz um pouquinho desses caras, entende? Para as pessoas verem, porra, tem autores brasileiros que pensam jornalismo, né? Eu escrevi um livrinho também que me deu muita alegria, que foi o Jornalismo nas Margens. Até essa semana passada eu participei de uma atividade aí e o rapaz que estava lá como convidado, professor lá de Santa Maria, ele disse: Elaine, teu livro foi muito importante para mim. Então, assim, nem eu sei, né, o que esse livro, o caminho que ele fez e quantas pessoas ele tocou, né, que é um livro que fala justamente sobre o jornalismo popular, comunitário, né, independente. Também tem uma pegada teórica, mas também uma pegada prática. E tem outros livros aí agora nessa onda do IELA, onde a gente escreve sobre a América Latina e tal, né? Então eu já tenho vários trabalhos publicados e que são bem legais, assim, porque mais na frente vão tocando pessoas, né? Um trabalho, a gente sabe, nós que escrevemos, que os livros a gente não vende, né? A gente faz lá o lançamento, vende 20. Depois esses livros, eles começam a caminhar, né? Eles começam a caminhar. Eu sempre conto essa história, como é que eu encontrei o Antônio Olinto, né? Que é um autor brasileiro que eu amo e que eu fui procurar, eu estava num sebo em Porto Alegre e o cara me mandou, não, vai lá em cima que lá tem as revistas velhas, que eu estava procurando revista Cruzeiro e Realidade. Vai lá no terceiro andar e fica lá, e procura lá, que eu não sei onde é que está, procura. E eu comecei a mexer nas estantes. Puxa aqui, puxa ali, aquela montoeira de livro, aquele sebo lá em Porto Alegre. Aí daqui a pouco um livro caiu. Nas minhas mexericadas o livro caiu. Aí eu fui, né, como sou uma pessoa, né, não vou deixar o negócio desarrumado, fui catar o livro atrás dela. Fui catar o livro. Aí me espichei toda para catar o livro, peguei o livro, era um livrinho dessa finurinha assim, do Antônio Olinto. E eu olhei, mas esse livro é sobre jornalismo. Ele está me chamando. Aí eu peguei e comprei o livro. Fui para casa com aquele livro e, meu Deus do céu, hoje é um dos meus autores, né, preferidos, Antônio Olinto, meu Deus do céu, né? É preciso escrever com bossa, né, ensinando a gente a escrever, a fazer reportagem. Então eu acho assim, os livros que a gente escreve com paixão, com amor, eles vão caminhar. E um belo dia eles vão chegar na mão de alguém. Quando o Antônio Olinto chegou para mim, ele já estava morto. E ele nunca vai saber o tanto que ele foi importante para mim. E assim eu acho que um dia também os nossos livros vão chegar na mão de alguém, né? Então eu gosto de escrever e gosto de espalhar essas coisas por tudo. Eu amo Florianópolis, né? Não precisava ser cidadã honorária, né? Fui, graças ao vereador Lino Pérez, né, que me concedeu essa honra de ser cidadã honorária de Florianópolis, mas pela paixão que eu tenho por Florianópolis, né? Eu moro aqui há mais de 30 anos, eu vivo essa cidade visceralmente, né? Todas as lutas da cidade, dos trabalhadores, do plano diretor, de tudo, né? Eu estou em todas e amo essa cidade, eu amo o centro, eu amo caminhar no centro, me alimento dessa cidade, né? Quer dizer, essa coisa assim que nem hoje, né? Sento ali numa mesinha, pego uma cerveja para tomar, daqui a pouco a mesa tá cheia de gente, né? Chega um para falar, tu viu tal coisa, ó, tá passando isso, tá passando aquilo, né? Lembro das nossas relações, o Mosquito, aquele menino poeta, o Ubi. Então, assim, todas essas pessoas, né, que significam a cidade, nossa, é muito importante para mim. E não tem um dia que eu não venha ao centro, eu gosto de vir aqui, eu ando aqui na praça, eu jogo beijinho pro Cruz e Souza ali no mural, sabe? Eu ando por aqui olhando, eu quero que essa cidade continue bonita, eu quero que ela seja uma cidade boa para viver. Todas as pessoas, não apenas os ricos, né? E eu gosto de narrar a cidade, tanto é que tem 2 livros já meus que são crônicas da cidade, né? Espero lançar uma agora logo, que vai ser justamente falando das minhas conversas com a Figueira, porque acho que é isso,
Eu aprendi a amar essa cidade com o Flávio Cardoso. Quando eu cheguei aqui, que eu passei um ano desempregada trabalhando em lanchonete, o que me fazia acordar eram as crônicas do Flávio. Eu lembro disso sempre com muita emoção, porque assim, aí eu ia para a UFSC, ia lá para a biblioteca, pegava o Diário Catarinense, vou ler a crônica do Flávio. E o Flávio, as crônicas dele eram praticamente tudo era sobre a cidade, né? E aí ele escrevia, eu disse, não, eu vou resistir porque eu quero ficar nessa cidade. E eu fiquei. E eu amo essa cidade. Eu costumo dizer assim, quando eu morrer, né? Agora há poucos dias foi embora o nosso querido Kader, né? Eu fui lá no dia da despedida dele e fiquei pensando assim, meu Deus, né? O seu Kader, que pessoa imprescindível, né? Que homem extraordinário, um homem que veio expulso da sua terra, a Palestina, veio para um lugar que ele não conhecia, se constituiu uma pessoa importante na comunidade. Ele voltou para a Palestina, levou grana para a Palestina, construiu escolas na Palestina, fazia luta aqui, né, aqui nessas ruas pela Palestina. Eu disse, meu Deus, né, seu Kader fez tanto. E aí, conversando com o Glauco e o Edson, eu disse assim, quando eu morrer, eu quero que as pessoas estejam aqui na beira do meu caixão, tomando uma cerveja gelada e dizendo assim, porra, a Elaine fez coisa. A Elaine fez coisa, né? E eu lembro também do Nildo Orix, que é meu amigão, e ele sempre diz, e quando às vezes eu reclamo da vida, que né, alguma coisa, uma crítica e tal, ele diz, Elaine, só é criticado quem faz, né? Só é apedrejado quem faz. Então, assim, essa coisa de fazer coisas para mim é fundamental. E aí, quando eu vejo essa trajetória minha, desde São Borja, agora conversando contigo, né, das coisas que eu fiz, né, eu chegava num lugar mais impossível, né? Tipo lá em Arinos, uma cidadezinha desse tamanho em Minas. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Promover uma atividade artística, uma mostra fotográfica, qualquer coisa eu tinha que fazer, né? Então, assim, eu acho que a pessoa que eu me constituí foi essa, uma pessoa que faz coisas. Eu acho que para mim a coisa mais triste que vai ter para mim, quando eu ficar bem velhinha, vai ser quando eu não puder fazer mais coisas. Assim. Coisas que eu digo é isso, né? É agitar, promover coisas, escrever, lançar livro, promover exposição, ajudar os alunos, os amigos, enfim. Então eu acho que a Elaine é essa, é uma pessoa que faz coisas.